Olá pessoal, estamos aqui. Que isso, pessoal? Eu acordei há pouco. Olá pessoal. Oi. É um tchau, criatura. Ele é o Jeremias e eu sou o Franklin. A gente acabou de acordar, gente. Olha a situação das pessoas. A gente até que já tá benzinho, já passei mago no Já rosto. estamos em Santiago. no Chile. Arriba Chile. Ainda não é nosso ponto final, a gente Não, tá fazendo vamos aqui andar bastante. só uma parada, mas hoje a gente veio aqui só pra falar o que a gente vai fazer hoje e mostrar um pouquinho pra vocês. A gente tá aproveitando, né, 2 dias em Santiago. Hoje então tem na lista uma vinícola, Visita uma vinícola. tomar um vinhozinho, e depois também tem o famoso Palácio de la Moneda, que é a sede da presidência, né? Visitar o centro aqui da cidade, né, pra gente conhecer um... A gente tá querendo aproveitar a luz aí que vai chegando pra lá. E olha a luz aqui, ó. Bem-vindo ao Texas da Executiva. Eu pus uma água no rosto. Se tá brilhando é porque eu tô com excesso de oleosidade. Então é isso, gente. Acompanha a gente. Até daqui a pouco aonde? Na vinícola. Não ou no sei. café. Ou no não café, sei. a gente ainda precisa comer. Até daqui a pouco. A gente vai ser teletransportado para algum lugar agora. 1, 2, 3 e... A gente tinha apenas 2 dias em Santiago, logo em seguida a gente já iria viajar mais para o sul do país, então o que a gente precisava era fazer alguns passeios rápidos para aproveitar e conhecer um pouco. Eu não conhecia, o Franklin também não. E aí foi interessante que a gente foi num lugar bem central da cidade, né? Que aí dava a possibilidade de a gente ir para vários outros lugares. A gente não foi para lugares longe daquela região, até porque os pontos turísticos principais ali da cidade de Santiago estavam nessa região central, né? E a gente não chegava nem a ser 2 dias exatamente, porque a gente chega no dia às 9 da noite e sai 2 dias depois, às 6 da tarde, então a gente tinha que escolher muito bem esses passeios. E um deles, muito importante, seria visitar uma vinícola, porque Chile, obviamente. Chile é vinho, né, gente? Vinho, Chile, tá ali, ó, casadinhos. E aí a gente tinha diversas opções, porque são várias vinícolas, a gente escolheu uma delas, que é a Santa Rita, que tem bastante por aqui, a gente inclusive toma um vinho deles, mas tinha outros rótulos que a gente não conhecia. Na verdade a gente nem sabia que era essa vinícola. A gente chegou lá e a gente tomou um susto. A gente conhecia o nome do vinho e a gente nunca parou pra olhar de qual vinícola ele era. Só que pra ir pra essas vinícolas, elas todas são fora da cidade, então a gente precisava necessariamente pegar um Uber. A gente tinha a opção também de pegar um carro na cidade, só que se alguém ia beber, essa pessoa não ia poder dirigir. Então a gente optou pelo Uber, são 40 minutos mais ou menos, então é um pouco afastado da cidade. Né? Carinho, mas também tem que pensar que eram 4 pessoas, então foi R$160 o Uber. As coisas no Chile não são tão baratas, isso é importante saber. Verdade. Por mais que a proporção do nosso dinheiro com deles valha bastante, era R$1, era 80 e poucos pesos, não era? Alguma coisa assim? Eu acho que era 85 pesos. A gente teve 75, 80, era ali. Mas as coisas custavam muito alto, que é parecido com o Uruguai. Essa vinícola Santa Rita, então, começando o passeio, foi bem interessante porque ela foi um passeio em português, né? O guia falava português, então isso facilitou muita gente entender. A gente começou então conhecendo um pouquinho dos parreirais, as uvas, né? Os tipos de uva. Como é que é feita a plantação, né? O cuidado também com cada uma dessas videiras. Inclusive a gente aprendeu que aparentemente eles plantam rosas ao redor das parreiras porque elas cuidam de diversas pragas. E como é normal também de uma visitação, depois a gente passa um pouquinho ali pela produção, mas o principal é que depois a gente chega numa adega, que é uma adega histórica, inclusive patrimônio, eles não podem mexer muito. Então hoje em dia ela já não é nem mais usada como adega, ela realmente é um patrimônio histórico do país, mas tinha essa antiga, a adega mais antiga da vinícola lá naquele local. A gente visitou, pôde passar por ela, seguindo depois então para a degustação. A gente escolheu um passeio que fosse bom e também não tão caro. Ele foi R$128 e a gente fazia essa visita toda guiada, podia conhecer a vinícola e também a gente fazia a degustação de 3 vinhos no local.
E aí foi bem interessante que eu só tava lá assim, ó. Com o dedinho levantado, ó, e aqui, ó. A gente fingindo finesse, fingindo entender tudo e ficando bêbado. Exato. Logo depois dessa degustação, a gente vai conhecer também alguns lugares históricos dessa vinícola, porque ela é um patrimônio do Chile, né, e lá abrigou então 120 soldados, que inclusive é o nome do vinho, né, 120, né, que esses 120 soldados lutavam pela independência do país, então contra os espanhóis, então foi bem importante essa luta, e lá tem todo o contexto histórico, inclusive um lugar que conta um pouquinho dessa história da acolhida, né, desses 120 soldados lá nessa vinícola. Basicamente a dona na época era uma fazenda, ela recebeu eles, acolheu eles, tratou feridos, deu alimento, tudo mais, exatamente para que eles pudessem continuar combatendo e lutando pela independência do país. Por isso que eles têm esse vinho que é famoso e por isso também da nossa escolha, já que era uma vinícola que estava associada à história do país. Esse é o final do passeio, tá? As pessoas bêbadas, essa aqui é a professora, tá? Ela tá de férias, tá bêbada. Deixe ela que ela é professora do estado. Então logo em seguida a gente vai para o centro, nesse mesmo dia a gente aproveita e vai para o centro da cidade, exatamente para conhecer o Palácio da Moeda, que a gente sabia que era a sede do governo lá no local. É muito bonito, inclusive, numa praça bem central na cidade. O nome dele exatamente está vinculado ao processo histórico, né? Antigamente, muito antigamente, ele era o local de produção do dinheiro do país, então por isso o Palácio da Moeda, só que hoje sede do governo lá. E por ser sede do governo, a gente não pôde filmar. Gente, a gente visitou o palácio, que é incrível, inclusive. Demais da conta. É uma visita muito boa, a gente não esperava tanto. Só tem que cuidar porque tem que ser agendada, tá? A gente conhece pessoas que não conseguiram vir porque exatamente não conseguiram agendar essa... Mas é fácil fazer pela internet, a gente fez no Brasil mesmo. Exato, pela internet, só tem que se programar para fazer com antecedência, porque chega que não vai ter lugar. E ela conta muito da história do país, só que a gente não podia gravar lá dentro, então a gente trouxe algumas imagens, né? Mas em fotos, né? Em fotos, a gente não podia fazer nenhum tipo de gravação, mas conta muito da história do país, desde o que era esse prédio, que era um prédio de criação de moedas, por isso do nome dele, mas que depois se torna um palácio do governo, é bombardeado, passa por um momento de golpe. Então, na época da ditadura militar aqui chilena, que foi muito forte. Né? Exato, então vale muito a pena conhecer, quem vier tiver a chance, além de muito bonito, localizado no centro da cidade, então aconselho. Isso foi bem chato, porque ele era muito lindo, tinha vários lugares, salões assim de reuniões, mas temos algumas fotos, né, sentado inclusive no lugar onde o presidente faz suas declarações, né, ou tem assessoria de imprensa, essas coisas. Onde ele nomeia os ministros. Exato. Então, a gente montou lá a nossa bancadinha. A gente sentadinho, cadê a foto? E, inclusive, também é interessante as pessoas saberem, é uma visita muito legal, se eu não me engano, foi gratuita. Ela é gratuita, só que ela precisa ser agendada com antecedência. Exato, são pouquíssimos horários, porque como é uma sede de governo, tem horário de trabalho, as pessoas estão lá trabalhando. A gente não pode, inclusive, visitar o prédio inteiro por causa disso. A filmagem também não pode ocorrer por causa disso, porque é sede de um governo. Inclusive, o presidente, a sala do presidente fica nesse palácio, né? A gente conseguiu ver a janelinha direitinho de onde é a sala dele e tudo, né? O lugar onde ele faz também as coletivas de imprensa, então foi bem interessante. Um detalhe importante é que aí esse passeio ele é todo em espanhol, né? A guia fala em espanhol, só que bem despacito, devagarzinho, né? E dá pra gente entender muito tranquilamente. O espanhol, quer dizer, eu acho que pra gente brasileiro o espanhol é tranquilo, quer dizer, depende do falante, se eles correm fica difícil, mas eu acho que eles têm mais dificuldade com o nosso português que a gente com o espanhol deles. No dia seguinte, tentando aproveitar o dia antes da gente ter que viajar, né, que a gente pegaria um outro avião, a gente aproveitou para visitar um parque que tem logo do lado do hotel que a gente ficou hospedado. A gente ficou hospedado numa região central que a gente achou interessante e logo ao lado tinha esse parque que é o Cerro Santa Luzia, basicamente ele é um monte, né? E ele abria às 9 da manhã e era totalmente gratuito. Ele é também um local histórico, se eu não me engano ele está vinculado de algum modo à fundação de Santiago. Até porque ele era a gente viu que ele era um processo de fortificação, né? Como se fosse um forte da cidade, proteção da cidade, né?
Tinha um castelinho, inclusive, que a gente não conseguiu visitar, algumas coisas não estavam totalmente abertas. Por ser um monte, ele tem muitas subidas e bastante escadas, e os elevadores lá não estavam funcionando. E algumas escadinhas bem íngremes, né? Bem íngremes, então inclusive mesmo tendo o elevador, se ele estivesse funcionando, uma pessoa com algum tipo de deficiência e dificuldade de acesso a escadas, por exemplo, ela não conseguiria nos pontos mais altos não chegaria. Era uma escada realmente bem íngreme e estreita, assim, não teria como. Ele é bem interessante, porque eu acho que ele é muito utilizado também pela população local para fazer caminhadas, porque tem várias estradas, né, vários caminhos, meio que trilhas, né? É bem interessante o lugar. E no pé dele tem um chafariz imenso, que é a coisa mais linda, lembra bastante aqueles chafariz meio europeus, né? Sim, se não me engano é a fonte de Netuno, inclusive. Exato. Existem duas entradas, ou mais até, mas a gente viu duas, né? A gente entrou pelo dos fundos exatamente para sair na fonte. Mas um dos outros atrativos do parque, além da beleza, da possibilidade de caminhadas até fazer piquenique, é exatamente o fato de que ele possibilita uma visão de cima da cidade. Verdade. Isso aqui é tudo que a gente subiu indiretamente. A gente subiu pelo outro lado. Juliana admirando os rabiscos. Isso aqui é um dos problemas que a gente tem notado aqui, né? Muita pichaçãozinha assim em monumentos históricos, em locais históricos. A gente conseguiu ver muitos lugares, né? Inclusive a gente ficava com um mapinha olhando, opa, lá é isso, lá é aquilo, lá é aquilo. Então foi bem interessante. No dia o clima não estava tão bom, a gente não conseguia ver os Andes, mas dava para ver. Atrás das nuvens a gente tinha uma noção. E a marcação, né? Exato, das montanhas ali. Ao fundo aqui no vídeo não dá pra ver, mas os Andes eles estão lá no fundo, atrás daquela neblina. Mostra o teleférico também, Diego. Aqui também tem um teleférico que sobe lá, essa linha ali. O teleférico sobe aquela montanha. Que morro que é aquele? Que montanha que é aquela? Sabe? Qual que é, o que ele sobe lá? Morro de São Cristóvão. Morro de São Cristóvão. Cerro. Não é Cerro, Cerro de São Cristóvão. E como ele está no centro da cidade, tem essa visão panorâmica de 360 graus, a gente podia realmente virar e ver e se localizar, ver os prédios, os locais em que poderia se passear, inclusive. Então acho que é isso, vocês viram aí como é que foi bonito o passeio de manhã. Esse é o nosso terceiro dia de viagem, né? Terceiro dia de viagem. A gente saiu numa quinta-feira à noite, agora tá no sábado à tarde. Continuando a viagem. Hoje é que dia desse mês? Sábado, dia 6. Sábado, dia 6. E daqui a pouco, então, nós vamos embarcar para Punta Arenas, que fica mais ao sul do Chile, para a gente continuar a nossa viagem rumo a todo o território da Patagônia, agora chilena realmente e Argentina. Agora realmente entrando nessa região fria da Patagônia. Esperamos que esteja frio, gente, porque aqui tá muito calor, tá nada diferente de Floripa. A gente não trouxe roupa quente suficiente para passar esse calor. Então acho que é isso. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, não se deixe de se inscrever, né, compartilhar, curtir, comentar. Se já conhece ou não conheceu, se tem algumas dicas, né, também. Ou dúvidas, exato. Vamos saber responder? Quem sabe? Estamos aí pra isso. Gente, um beijo e até mais. Tchau, tchau.